I got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês. E hoje vamos estar falando aí do mercado de escanteio, né? Nessa sexta-feira aí eu separei alguns jogos interessantes, né? Se eu não me engano são 5 ou 6 jogos que eu separei pra vocês. E vou estar trazendo nesse vídeo hoje, né? Só lembrando a todos vocês aí que o mercado de escanteio, galera, não é todo dia que vai ter, tá? A gente depende muito do mercado. E nesses jogos assim de Copa, Libertadores, Sul-Americana, tem também aí eliminatórias aí aquela Liga dos Campeões qualificação, Liga Europa qualificação e também a Liga... Qual é o nome da outra, rapaz? A Conferência Europeia também, qualificação. Esses jogos não dá pra fazer nenhum tipo de entrada, porque não tem como ter uma análise, porque são times de ligas diferentes, né, se enfrentando. Então não tem como fazer esse tipo de análise. E nesse meio de semana, né, começo meio de semana, tem acontecido muito desses jogos, né. Então a gente sempre vai estar focando mais final de semana. Acredito que a partir da semana que vem, os campeonatos já vão estar estabilizando. Aí tem como a gente fazer um pouco mais de entradas aí nesse mercado de escanteio, tá show? Então vamos ao que interessa, né? Antes de mais nada aí já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos aqui para os jogos que eu separei, né? Aqui no caso a gente separou 6 jogos, né? Vamos ter 6 jogos aqui, jogos da Série B, da Islândia, que é muito bom para escanteio. Vamos ter campeonato da Bundesliga e 2 jogos aqui da Noruega, que é muito bom para escanteio, né? Primeiro jogo que a gente vai estar falando aqui é o jogo da Noruega Primeira Divisão, Sandefjord contra o Rosenborg, jogo 2 horas da tarde. Nesse jogo aqui, eu acredito que vai sair bastante escanteios. É um campeonato assim que a maioria dos seus jogos aí sempre tem uma média de 10 escanteios ou mais, né? Tá ali no top, vamos botar o top 3 ali de ligas que tem a média de escanteio bem alta. E vamos estar dando uma olhada aqui nos jogos do Sandefjord, que tem a média muito boa de escanteio, né? A média acima de 11. Vamos estar dando uma olhada no último jogo aqui contra o Viking. Nesse jogo aqui, por exemplo, saíram 9 escanteios, foi uma média abaixo do esperado. Aí vamos ter aqui o jogo contra o Tromsø. Contra o Tromsø aqui nesse jogo saíram 6 escanteios, média muito baixa também. Ou seja, 2 jogos aqui com a média abaixo do esperado. Aí vamos ter aqui o Kristiansund. Aqui nesse jogo contra o Kristiansund já saíram 14 escanteios, aí já tá com a média boa. Contra o time do Molde nesse jogo aqui, com certeza saíram bastante escanteios, né? 18 escanteios. O Molde tem a média muito boa de escanteio. E contra o Gerve, que também tem a média muito boa de escanteio, né? Vamos ver se nesse jogo aqui quantos escanteios saíram. Saíram 11 escanteios. Ou seja, uma média muito boa. O time vem de 2 jogos aí seguidos com a média abaixo do normal, né? O time tem a média de 11 escanteios, então nesses últimos 2 jogos aí ficou abaixo, né? 6 escanteios numa partida, 6 ou 7, né? E 9 escanteios no último jogo. Então, assim, nos últimos 2 jogos a média não foi muito legal. Mas nesse confronto contra o Rosenborg, acredito muito aí numa partida com 10 escanteios pelo menos. Então a gente pode estar pegando aí mais de 8 escanteios ou dar uma forçada aí e pegar mais de 9 escanteios, que também tem boas chances de bater. Primeiro tempo nesse jogo aqui eu colocaria mais 4 escanteios. Acredito que o primeiro tempo aí a gente vai assistir pelo menos 5, 6 escanteios. Então vale a pena aí entrar no mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Agora vamos para mais um jogo aqui do campeonato norueguês Primeira Divisão, jogo entre Sarpsborg contra Bodø/Glimt, 2 equipes aí que tem a média boa de escanteio, jogo que acontece 2 horas da tarde. A gente vai estar dando uma olhada na média do Sarpsborg, né, que vem de 5 derrotas seguidas aqui, né, mas tem a média de escanteio muito boa. Vamos ver aqui o jogo contra o Strømsgodset, por exemplo. Nesse jogo aqui saíram 8 escanteios, a média baixa assim pelo número de escanteio que tem em média aí o Sarpsborg, né. Aí nesse jogo aqui contra o time do Lillestrøm, nesse jogo aqui saíram 11 escanteios, já é uma média boa. Aí contra o Haugesund, aqui nesse jogo 16 escanteios, média ótima também. Contra o Vålerenga, nesse jogo contra o Vålerenga saíram 12 escanteios, média também muito boa. E contra o próprio Bodø/Glimt, né, nesse jogo que o Bodø/Glimt jogou em casa, nesse jogo aqui saíram 13 escanteios, uma média muito boa por sinal, né, nesse confronto direto. E com isso aqui a gente vai ter uma partida também ótima aí para assistir 10, 11 escanteios pelo menos, e a gente pode estar pegando aí mais de 9 escanteios nessa partida aí, que eu acredito que tem boa chance de bater, né, mais 9 escanteios aí é bem tranquilo. Primeiro tempo nesse jogo aqui eu também colocaria mais de 4 escanteios, acredito que o primeiro tempo aí a gente vai assistir uns 5 escanteios pelo menos. Agora vamos para mais um jogo, agora vamos ter Bundesliga, né? Bundesliga que tá no início, galera, só 2 rodadas, mas eu peguei esse jogo aqui porque essas 2 equipes têm a média boa de escanteios, né? A gente não vai ter umas estatísticas aqui porque a maioria dos jogos aqui são tudo amistosos, né? A gente vai ver que tem a Copa aqui, essa Copa aqui, não sei, essa Copa aqui mostra, né? Vamos ver esse jogo contra o Kaiserslautern, por exemplo. Aqui teve 10 escanteios aí, né, nesse jogo. Aí teve o último jogo aí, né, o primeiro jogo aí
da Bundesliga. Nesse confronto aqui saíram 13 escanteios, ou seja, a média dos jogos aí do Freiburg é muito boa. E vai ter os amistosos aqui que não dá pra ver. Aí vamos dar uma olhada aqui no Dortmund, por exemplo, né? Dortmund aqui contra o Leverkusen, nesse jogo saíram um pouco escanteios, 6. E contra o time do Munique 1860 pela Copa da Alemanha, nesse jogo aqui saíram 18 escanteios, né? Média muito boa. Os outros jogos aqui são amistosos, então não tem estatística. Mas nesse jogo aqui eu tô bem confiante aí numa partida com pelo menos 9, 10 escanteios, né? Então a gente pode estar pegando aqui a linha aqui de mais de 8 escanteios nessa partida. Acredito que tem grande possibilidade de bater. Primeiro tempo nesse jogo eu não entraria, ficaria de fora. Agora vamos para mais um jogo, agora Campeonato da Islândia, que é muito bom para escanteio, né? Nesses jogos aqui eu não sei se vai ter estatística, galera, não tem, tá? Porque essa liga aqui, se eu não me engano, é da segunda ou terceira divisão, acho que é a segunda divisão. Então aqui a gente não vai ter as estatísticas, tá? Mas pelo site, pelo aplicativo que eu tenho aqui, que eu faço análise, mostrou que essas duas equipes têm a média muito boa de escanteio, né? Uma média aí de 10 escanteios. Então nesse confronto aqui, como não tá dando pra gente ver aqui, eu só vou falar pelo que eu analisei pelo site, tá? Pelo site, pelo aplicativo que eu tenho aqui, ele mostra a estatística. E o time da casa aqui, o Grota, né? É uma equipe aí da casa que tem uma média de 10,5, se eu não me engano, de escanteios. E o time aqui visitante, que é um nome bem estranho, né? Afitureilding, eu acho que é assim, né? Esse time aqui tem uma média também acima de 10 escanteios aí na média. Então esse jogo aqui é muito bom pra gente assistir aí pelo menos 10 escanteios ou mais. E a gente pode estar pegando aqui por segurança mais de 8 escanteios, ou dar uma forçadinha e pegar mais de 9 escanteios aí também, que é bem interessante. Primeiro tempo nesse jogo também ficaria de fora, tá? Agora vamos estar falando aqui dos dois últimos jogos, né, da Série B, que a gente separou aqui. O primeiro aqui é o Bahia contra o Ituano, jogo 9h30 da noite, o jogo vai ser na casa do Bahia. E aqui a gente vai estar dando uma estatística, dando uma olhada na estatística do Ituano, que é o time visitante que tem a média boa de escanteio, né? Vamos ver aqui contra o Sport Recife, por exemplo. Nesse jogo aqui saíram 9 escanteios. Uma média razoável, vamos dizer assim, né? Aí contra o Vila Nova, nesse jogo aqui, saíram 5 escanteios, média bem baixa. Aí contra o CSA, nesse jogo contra o CSA, por exemplo, saíram só 6 escanteios, média também bem abaixo. Contra o time da Chapecoense, nesse jogo aqui contra a Chapecoense, saíram 15 escanteios, já a média melhorou, né? Já bem melhorzinha. E contra o Vasco aqui, a gente vai estar dando uma olhada, saíram 9 escanteios, né? O Ituano, ele tem a média muito boa de escanteio, só que nesses últimos 5 jogos, teve 3 jogos aqui que a média não foi legal, tá, galera? Mas a média ao todo, né? Porque já são 24 rodadas, né? Então a gente não pode pegar só os últimos 5 jogos, a gente tem que pegar ao todo, né? Mas no campeonato todo aí, o Ituano tem a média muito boa aí, acima de 10,6 escanteio por partida, e o Bahia também tem a média boa, acima de 10, tá? Então nesse jogo aqui, acredito que é jogo bom para pelo menos 10 escanteios ou mais. Então a gente pode estar pegando aqui mais de 8 escanteios, ou quem quiser forçar um pouquinho mais, pegar até mais de 9 escanteios, também tem boa possibilidade de bater. Primeiro tempo nesse jogo eu não entraria, ficaria de fora também. Agora vamos estar dando mais uma olhada aqui no último jogo, né? Vamos ter aqui o Brusque contra a Ponte Preta, né? Duas equipes que têm a média muito boa de escanteio, especialmente aí a Ponte Preta, né? Esse jogo também que acontece 9h30 da noite, o jogo vai ser na casa do Brusque, mas a gente vai estar dando uma olhada aqui nos últimos 5 jogos da Ponte Preta, que tem a média boa de escanteios, né? A média acima de 10. Nesse confronto contra o Vasco, por exemplo, saíram 10 escanteios, né? 10 escanteios cravado. Aí contra o time do CRB, nesse jogo aqui saíram 7 escanteios, a média abaixo do esperado. Contra o time do Operário, nesse jogo aqui contra o Operário, saíram 9 escanteios. Contra o Grêmio, nesse jogo contra o Grêmio aqui deve ter saído bastante, né? Vamos ver aqui, saíram 12 escanteios, média boa. E contra o Náutico também tem a média boa de escanteio, né? Vamos ver esse jogo aqui, saíram 11 escanteios. Ou seja, a média muito boa aqui da Ponte Preta, né? É um jogo que, na minha opinião, uma dica de segurança, assim, a mais viável é o mais de 8 escanteios, mas também vale a pena a gente forçar um pouquinho mais e pegar aí o mais de 9 escanteios. Acredito que também tem boa possibilidade de bater. Primeiro tempo nesse jogo aqui, eu arriscaria mais de 4 escanteios. Acredito que tem boa possibilidade de bater, tá, galera? Mais de 4 escanteios no primeiro tempo. E no jogo todo aí, colocaria mais de 8 ou até mesmo mais de 9 escanteios aí nessa partida. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui pro mercado de escanteio para essa rodada aí de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. Lembrando que sábado, né, esse final de semana aí a gente vai ter bastante jogos, então vou tentar trazer aí pelo menos 8 jogos aí pro mercado de escanteios. E vou estar tentando trazer também aí algumas dicas extra, porque também tem o mercado de escanteio nos 10 primeiros minutos, né? Tem algumas equipes aí que a gente vai estar encaixando aqui nesse vídeo de sábado e tá colocando essa dica extra, né? Ou seja, um jogo aí determinado, vamos pegar 2, 3 jogos,
jogos, vai ter aí em média 3 palpites, né? Que vai ser o palpite de escanteio no tempo todo, escanteio no primeiro tempo e escanteio para sair pelo menos escanteiozinho nos 10 primeiros minutos, tá? Que também é bem interessante, especialmente aí para pegar e colocar no bilhete, fazer uma dupla. Fica uma odd bem interessante, porque sempre costumam pagar uns 50, uns 60 no mínimo. Então fica interessante aí fazer uma dupla ou até mesmo fazer uma entrada simples. Você que gosta de pegar essas odds assim nesse padrão aí de uns 50, uns 60. Tá show, galera? Então forte abraço a todos vocês aí, até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu, valeu, fui!